Bom, nessa aula vai ser uma aula gratuita aí, explicando sobre o mercado de opções binárias e explicando sobre a plataforma da Binary, correto? O que seria o mercado de opções binárias? O mercado de opções binárias, como o próprio nome já diz, ele é um mercado binário, que você vai entrar ou para cima, né, ou para baixo, né. Deixa eu até traduzir aqui para facilitar o entendimento, né. Então você vai fazer sempre uma entrada para cima, né, acreditando que o gráfico vai para cima, ou entrar para baixo, acreditando que o gráfico vai para baixo, né. É bem simples. Vamos falar do gráfico agora. Da onde que é gerado o gráfico? Bom, no caso aqui, nessa plataforma, são dois tipos de gráfico. Ele tem o gráfico que é aberto durante a semana, né, os dias úteis, que são gráficos de pares de moeda, né, que existem no mundo todo, né, que nem você tem aqui o AUD JPY, então a gente tem aqui o AUD JPY, Euro AUD, Euro CHF, Euro JPY, AUD USD. Então todos esses pares eles existem mundialmente, né? No caso aqui, se eu for tentar abrir, ele não vai ter disponível para você operar nele. Aqui, ó, esse daqui, porque ele funciona, ele abre 8 horas da noite no domingo e encerra, se não me engano, 7 horas da noite na sexta-feira. Deixa eu colocar ele aqui para você poder entender. Então ele é assim, ó, você vê que são velas que fecham positivo e velas que fecham negativa, né? As positivas são velas verdes, negativa, vela vermelha. E da onde que é puxado esse gráfico? Esse gráfico ele é puxado do Forex, que é um mercado mundial. O Forex é uma expressão que significa mercado de câmbio, que é um mercado financeiro descentralizado. E esse mercado, você pode comprar também e vender, só que diferente das opções binárias, ele não tem tempo de expiração, porque no caso aqui, opções binárias, ela tem tempo de expiração. Tanto é que se eu colocar aqui para você, por exemplo, um outro gráfico aqui dessa plataforma, você vê aqui, ó, que ela tem o tempo de expiração, ó, que é a duração. Beleza? Então aí pode variar, ó. No caso aqui dessa plataforma, ela criou essa duração ticks, que não existe no Forex, no gráfico Forex mundial. O gráfico Forex mundial, ele só existe minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, né? Nem segundos, tempo de segundos não existe. Esses tempos aqui só existem nas opções binárias nessa plataforma. E outras plataformas tem também de segundos, minutos e tal, mas não tem dos ticks.
ticks tem apenas na binary mesmo. E ela funciona do mesmo jeito, ó. Você pode escolher o tempo gráfico de 1 minuto. Você pode escolher gráfico de 2 minutos, de 3, 5 minutos, 10. E é aí que você entra, né? Baseado no que você vai operar. Agora vamos falar de como fazer as operações. Para fazer essas operações, você precisa saber analisar o gráfico e analisar uma tendência. O que é uma tendência? Tendências é aonde você vai ganhar dinheiro. Só dá para ganhar dinheiro, na maioria das vezes, quando o gráfico está em tendência. Por exemplo, aqui, desse ponto até aqui, ele teve uma tendência de baixa, ou seja, a tendência maior foi que ele caísse mais do que subisse. O gráfico ele não vai cair de uma vez. Por exemplo, aqui você pode ver que ele caiu, aí ele fez um descanso, né? Tentou voltar para cima e voltou a cair novamente. Aqui ele parou, andou um pouquinho de lado, caiu novamente, tentou voltar, caiu, tentou voltar novamente, caiu. E é assim que o gráfico funciona. Ele não vai cair de uma vez, fazer só vela vermelha uma atrás da outra. Ele pode cair, pode tentar subir, cair novamente, pode andar de lado, pode tentar subir, andar de lado para cair novamente. Tá, vamos supor que essa parte aqui, escolher um tamanho aqui, essa parte todinha aqui, ó, pode ser assim, não vai. Todo esse gráfico aqui você não teve, não estava vendo. Tava vendo só até aqui esse gráfico. Então até aqui você analisou e viu que estava em uma tendência de alta, ou seja, ele estava subindo, né? O gráfico estava subindo. Então aqui a sua tomada de decisão seria para fazer entrada a favor dessa alta, ou seja, você poderia esperar o gráfico cair um pouquinho para comprar, acreditando que ele fosse subir, ou comprar desse ponto aqui mesmo para cima. Então essa poderia ser uma das suas duas decisões: compra a partir desse ponto mesmo, acreditando que ele vai continuar subindo, ou espera ele cair um pouco para você comprar, acreditando que ele vai estar só fazendo um descanso e continuar subindo. E aí você teria o seu ganho, né? Porque, por exemplo, se você esperasse ele descer um pouquinho, vou mudar aqui. Se você esperasse descer um pouquinho para comprar, você compraria aqui. Compraria nesse ponto. Você teria uma perca, porque ele continuou descendo, né? Mas faz parte da análise. Isso é a análise. Aí o que você poderia esperar?
que é um outro tipo de análise também. Romper esse topo anterior. Então você viu que ele fez um topo aqui. Ele fez um topo porque estava subindo, aí caiu um pouco, fez um topo. Então uma outra análise também é você esperar ele romper esse topo, ou seja, voltar a fechar acima desse topo para comprar. E aqui você compraria e ele voltou a subir. Você compraria a partir do rompimento, rompeu, você compra e ele voltou a subir. Mesma coisa para queda que a gente tem aqui. Ele foi, caiu, você ia analisar e ver, ele está em tendência de queda. Ele voltou a subir um pouquinho, você vendeu aqui e ele voltou a cair. Essa seria uma análise, ou vender aqui sem esperar ele cair, para poder, acreditando, né, que ele ia continuar caindo a partir daqui. Nesse caso, essa venda direta, você ia tomar um stop e voltar a vender novamente quando rompesse o fundo, porque aqui, como estava em queda, ele não fez um topo, ele fez um fundo. E aí você aguardou o rompimento desse fundo e continuou a venda, né? Essas são algumas análises bem mais avançadas que que vai ser passado em aulas mais para frente. Aqui no caso é só para você conhecer mesmo. Então, no caso aqui você já entendeu o que é opções binárias e o que tem na plataforma. Bom, outros mercados que tem aqui na plataforma, além do mercado Forex para opções binárias, são o de ações, que no caso eu opero muito pouco, de matérias-primas, que é ouro, prata, platina, petróleo, e os índices sintéticos, que são dessa plataforma, né, bem específicos, que são os índices que eu mais opero, tanto durante a semana como o final de semana. Então vou te mostrar aqui, por exemplo, abrir esse volatilidade 50. Os tipos de mercado que ele tem são esses aqui: sobe e desce, que é o opções binárias padrão, né? Ou você acredita que vai para cima ou para baixo. Tem o superior e inferior, que é o que? A partir do momento que você compra, do seu ponto de entrada, ele tem que fechar acima do seu ponto de entrada. E se você acredita que é para baixo, ele tem que fechar abaixo do seu ponto de entrada. Aí tem o termina entre, termina fora, que é um mercado que você, por exemplo, pode acreditar que ele vai fechar numa faixa de taxa, né, numa certa faixa, ou se ele vai fechar fora dessa faixa de barreira, que é chamada aqui de barreira. Aí tem fica entre, sai fora, é parecido também. Aí tem o de dígitos, que é o que eu mais opero. De dígitos tem o combina, difere, que é o que você vai, e é tudo isso baseado em análise sua. Então por isso que é recomendado você praticar na conta demo as suas análises. Tem o combina, difere, que é o que? Você vai entrar ou para você dizendo que o dígito vai ser o dígito que você quer, né? Por exemplo, aqui a previsão tá dígito 0. Então se eu entrar aqui para combina, ele tem que dar o dígito 0. Ou seja, que eu disse que o dígito que vai parar é no dígito 0. Aqui deu o dígito 9, eu perdi. Só que se desse o dígito 0, eu ia, por exemplo,
aqui eu entrei com 10 dólares, ia voltar para mim 90 dólares e 91 centavos. Ou seja, como é uma probabilidade muito difícil de acontecer, a corretora paga bastante. Já o que acontece o contrário no dígito difere, né? Se eu falar que aqui o próximo dígito, né? Por exemplo, o próximo dígito vai ser diferente de 0. Eu acertei. Por quê? Porque é mais fácil eu acertar, ó. Eu tenho 9 chances de acertar e uma de errar. E aí a corretora paga pouco, paga 9,9% da sua entrada. Ou seja, eu entrei com 10 dólares, voltou 10,99. Aí tem o par e ímpar. Par e ímpar paga a mesma coisa, eu só preciso acertar que o dígito vai ser par ou ímpar. Também dá para você operar baseado em análise, ou seja, você consegue mensurar, por exemplo, se nos últimos 10, 20 dígitos está dando mais par ou ímpar, e aí você vai sempre entrar para a maioria. Por exemplo, eu acredito que está dando mais par, eu analisei e está dando mais par, então eu vou entrar mais no par. Não bateu, eu posso dobrar a minha entrada e entrar par novamente. E aqui eu acertei já. Eu recuperei, né? Ganhei 19,22, recuperei os 10 que eu perdi da primeira e ainda ganhei mais 9. Aí tem o acima abaixo, que é o que? Eu digo que o dígito vai ser acima ou abaixo de outro dígito. Por exemplo, aqui eu tô uma previsão do último dígito 1. Então eu vou dizer que o dígito que vai dar vai ser acima do dígito 1. Não foi? Eu posso aumentar, fazer minha entrada aqui com 50. Aqui eu acertei. E aí eu volto uma entrada para 1 dólar. E entro novamente. Tudo isso baseado em análise. Aí você vê aqui que eu acerto no dígito 2, 3, 4, 5, 6, no 7, no 8 e no 9. E eu erro se der o dígito 0 ou 1. Ou seja, eu tenho 80% de chance de acertar e 20% de chance de errar. Deixa eu ver aqui. E tem o dígito abaixo, ou seja, eu digo que o dígito vai ser abaixo do dígito 1. E aqui é o contrário. Aqui eu tenho 90% de chance de errar e só 10% de chance de acertar. Por isso que a corretora ela paga 809% se eu acertar. Então, quanto mais difícil for eu acertar, mais a corretora vai me pagar. Por exemplo, aqui eu digo que o dígito vai ser abaixo do 3. Ela vai me pagar 223% se eu acertar. Ó, acertei ela, eu entrei com 1 dólar, voltou 3,23. Eu lucrei, lucro líquido de 2,23. E aqui também acima, se eu disser que for acima de 3, aqui eu vou receber 63%. Né? Por quê? Porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos para acertar. E 1, 2, 3, 4 dígitos eu erro. Então eu tenho uma chance aí de 60% de acerto.
Por isso que eu tô recebendo 63% se eu acertar. E aí tem outros mercados aqui que são muito específicos, que requer uma análise, né, que você pode aprender aí mais pra frente, né? Mas no caso, esse treinamento vai se basear principalmente no mercado de dígitos, no mercado de par e no mercado de ímpar. E são os mercados que eu acho muito bom para se operar, de par e ímpar, né? Que dá para você rodar um bot de análise para uma análise ali naquele momento muito mais rápida. E é isso, não tem muito mistério opções binárias, principalmente aqui na Binance. É um mercado que dá para você lucrar aí todo dia, sempre buscando uma meta de acordo com a sua banca, né, com o seu saldo, né? Não querendo buscar metas altas, né, para não ficar muito exposto no mercado e correr o risco de perder todo o seu saldo, porque nesse mercado aqui é um mercado de renda variável, né, que você tem alto risco de perder o seu dinheiro, né, se acabar fazendo a coisa errada, né, e exagerando nas suas metas. É isso.